Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Conforme os irmãos forem achando, vamos nos colocando de pé para a leitura da palavra. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente até aí. Curva sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor, mais uma vez, nos dá a oportunidade, Senhor, de estar aqui em Tua casa, podendo adorar o Teu nome, podendo engrandecer o Teu nome, podendo ouvir da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra esteja fazendo morada, Pai, nos nossos corações, mas que ela também esteja sendo colocada em prática nas nossas vidas diárias. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, nessa carta que Pedro ele escreve para as igrejas, né? Ele escreve essa carta para uma igreja que estava em meio a um sofrimento. Ele escreve essa carta para uma igreja que estava sendo perseguida, que estava sofrendo dificuldades, que estava sofrendo por conta da perseguição, estava sofrendo porque, como cristãos, eles eram diferentes. Os cristãos, os leitores originais dessa carta, eles estavam espalhados por toda a Ásia Menor, sofrendo perseguição, sendo caluniados, sendo tratados como estrangeiros em sua própria terra. E a pressão sobre essa igreja era muito grande. Era uma pressão que eles precisavam abdicar de muitos dos seus bens, eles precisavam abdicar de muitos dos seus direitos, se eles quisessem continuar sendo cristãos. E esses cristãos eles poderiam até se sentir pequenos, esquecidos, insignificantes, rejeitados. E é engraçado que essas nunca deixaram de ser características do povo de Deus ao longo da história. A igreja verdadeira do Senhor, aquela igreja que nós chamamos na teologia de igreja invisível, a igreja que é verdadeiramente os escolhidos de Deus, ela nunca deixou de ser rejeitada. Ela nunca deixou de ser colocada de lado, nunca deixou de ser perseguida. Porque esse mundo ele é dominado pelo maligno. Então, enquanto essa igreja verdadeira estiver vivendo os dias dela aqui nessa terra, ela nunca vai deixar de sofrer esse tipo de perseguição. E é nesse contexto que Pedro pega emprestado, não sei se você já viu isso, mas ele pega emprestado as palavras de Êxodo 19, 5 a 6. O povo de Israel, quando está saindo do Egito, quando está migrando pelo deserto, um pouco antes de receber os 10 mandamentos, um pouco antes de receber as leis de Deus, Deus ele chama Israel no Sinai para ser, exatamente como Pedro diz aqui, o seu tesouro peculiar, o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa. E ele pega essas características, ele pega
essa ideia que Deus traz para o povo dele e aplica diretamente à igreja, mostrando que a igreja de Cristo não deve se sentir rejeitada. Apesar de sofrer perseguições, apesar de sofrer sanções, apesar de todo o sofrimento que a igreja possa ter, essa igreja, e a igreja de hoje, a igreja atual, ela precisa entender que ela não deve se sentir rejeitada, porque ela tem o maior de todos os deuses. Ela tem o Deus verdadeiro lutando por ela. Ela é um tesouro peculiar desse Deus verdadeiro. Ela é uma nação santa desse Deus verdadeiro. Ela é um povo de propriedade exclusiva desse Deus verdadeiro. E queridos, há um só povo de Deus ao longo de toda a história. Pedro pode pegar essas palavras lá de Êxodo, ele pode pegar essas palavras que ocorreram lá 1500, 2000 anos antes dele, ele pode pegar essas palavras de Deus para o povo de Israel e pode aplicar à igreja da contextualidade dele, e nós podemos pegar essas características e aplicar à nossa igreja, porque nós somos um só povo ao longo de toda a história. O Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento não são dois caminhos diferentes, mas é o mesmo caminho em uma continuidade. É o mesmo caminho cumprido e ampliado em Cristo, o verdadeiro Israel. A igreja, queridos, não é um plano B de Deus, mas é o prosseguimento do verdadeiro povo de Deus. Muitas pessoas acham que a igreja é um plano B de Deus. A igreja, Deus simplesmente criou a igreja porque Ele separou um povo no Antigo Testamento, que era Israel. Esse povo não deu muito certo. Então Ele precisou criar um plano B, que é a igreja. Não. A igreja, ela é uma continuidade de Israel do Antigo Testamento. Assim, queridos, Pedro vai reforçar que aqueles cristãos perseguidos, que mesmo rejeitados pelo mundo, eles são escolhidos por Deus. Eles são uma geração eleita, eles são um sacerdócio real, eles são uma nação santa. Essa igreja, ela não perdeu a sua identidade, mas ela carrega a identidade do único povo de Deus em Cristo Jesus. E isso é muito importante. A igreja hoje, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo rejeitada pelo mundo, ela precisa entender que, primeiro, a nossa identidade. Ela precisa entender qual é a identidade dela. A identidade dela é que ela é um povo escolhido por Deus. Olha o início desse versículo que nós lemos. Vós, porém, sois geração eleita. E um pouco depois, Deus ainda vai falar, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse texto, ele mostra qual é a nossa identidade com Cristo. A nossa identidade perante Deus. Pedro, ele vai contrastar o termo vós, quando ele começa, com o mundo ao redor. Pedro está falando do mundo ao redor. Eles são isso. Eles vão perseguir. Eles vão causar problemas. Mas vocês são o povo de Deus. Nós precisamos entender que a identidade da igreja, ela não é definida pela perseguição. A identidade da igreja, ela não vai ser definida pela rejeição da sociedade. A identidade da igreja, ela vai ser definida pelo chamado que Deus faz para ela. Assim como Israel foi o tesouro peculiar de Deus lá no Sinai, a igreja agora é a geração eleita em Cristo. A igreja, queridos, não devia e não deve se preocupar em ser rejeitada por esse mundo. E se você, como um cristão, está sendo rejeitado por um não cristão que está à sua volta, parabéns, você está no caminho certo.
É isso. Esse é o caminho. Você precisa sofrer essa rejeição. Você não precisa ficar preocupado em o que vão pensar de mim. Ah, mas se eu me declarar cristão, alguém no meu trabalho pode me perseguir, alguém no meu meio social pode me afastar. Se isso acontecer, queridos, parabéns. Você está no caminho certo. Você está sendo um cristão verdadeiro. Eu nem sabia que a pastoral de hoje foi uma pastoral que foi escrita por mim. Eu não sabia que a Raquel ia usar essa pastoral hoje. Mas na hora que eu cheguei e li a pastoral, eu falei assim, poxa, encaixa perfeitamente como Deus faz as coisas, né? Na pastoral de hoje eu estou falando sobre o episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo. E o problema naquele episódio do bezerro de ouro não é que Israel estava se afastando da adoração de Yahvé. Israel, ela não quebra o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. No episódio do bezerro de ouro. Israel, ela quebra o segundo mandamento, é não farás para ti imagem de escultura. É esse mandamento que Israel faz. Quando Israel pede para Arão criar uma imagem, ele não pediu para Arão criar uma imagem de um Deus terceiro, um Deus secular. Ele pede para que Arão crie uma imagem para que eles possam adorar a Yahvé. E esse é o perigo de nós não entendermos a nossa identidade em Cristo. Quando nós não entendemos a nossa identidade, nós fazemos exatamente isso. Nós continuamos adorando ao Senhor, porém da forma errada. Nós fazemos exatamente aquilo que Deus mandou nós não fazermos. Deus mandou que adoremos somente a Ele. O problema é que nós queremos adorá-lo da forma com que nós achamos melhor. Esse foi o perigo do bezerro de ouro. É o perigo do sincretismo religioso. É quando você começa a misturar o mundo com a igreja. Você começa a trazer questões mundanas para a adoração do seu Deus. Queridos, Agostinho tem uma obra chamada A Cidade de Deus. E nessa obra ele vai nos lembrar que o cristão ele vive uma tensão constante. A tensão que esse cristão vive é que ele é um cidadão da terra, mas também ele é um cidadão do céu. E como membro da cidade dos homens, esse ser humano, esse homem, ele vai participar da vida comum. Ele vai buscar o bem da sociedade. Ele vai caminhar junto com o mundo. Afinal, como diz Jesus na oração sacerdotal, nós estamos no mundo. Na oração sacerdotal, Jesus não pede para Deus nos livrar do mundo. Ele diz o quê? Eles estão no mundo, mas que eles não sejam do mundo. Então, queridos, nessa obra da Cidade de Deus de Agostinho, ao mesmo tempo que esse homem ele tem uma identidade dele na cidade dos homens, a sua verdadeira pátria, a pátria mesmo de verdade desse homem, a identidade desse homem verdadeira é a cidade de Deus, onde está a sua esperança eterna. Por isso, queridos, a identidade do cristão está sempre estranha ao mundo. Esse cristão ele vai cooperar, mas ele não pode se conformar. Eu não acho que você tenha como um cristão de ser fora do mundo. Eu não acho que você não tenha que atuar no mundo. Você precisa atuar no mundo. Você tem responsabilidades nesse mundo. Você precisa ser sal da terra. Você precisa ser luz para esse mundo. Mas a sua verdadeira identidade não está nesse mundo. O cristão verdadeiro, ele vai cooperar com este mundo. Mas ele nunca vai se conformar com este mundo. Ele vai servir, mas ele não vai pertencer a este mundo. E é justamente essa identidade dupla, estar na terra, mas viver para o céu, que explica
Por que sofremos rejeições no mundo? É porque a nossa cidadania já foi transferida para o reino eterno de Deus. A partir do momento que você se converte, a partir do momento que Cristo entra no seu coração, que Ele faz morada através do Espírito Santo na sua vida, você perde a sua cidadania terrena e passa a receber a sua cidadania eterna. É por isso que nós sofremos perseguições. É por isso que nós somos rejeitados por esse mundo. Outra obra muito interessante que vai mostrar isso é O Peregrino, de John Bunyan. Nessa obra, o personagem cristão é uma obra excelente. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, leia. É interessantíssima. O personagem cristão, que é o personagem principal dessa obra, ele vai deixar a cidade da destruição e vai passar a ser ridicularizado, criticado e até perseguido. Mas ele deixa essa cidade porque ele não se encaixava mais naquele lugar. Porque a sua identidade agora ela estava ligada à cidade celestial. Assim também nós, como geração eleita, sofremos rejeição do mundo porque não pertencemos mais a ele, mas agora a Cristo. Queridos, nós podemos ter certeza disso porque nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios 1:4. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Isso significa que a nossa identidade, ela é segurada. Ela não depende de méritos pessoais nossos. Não é o que você faz para você ter essa identidade em Cristo. Não é o que você faz. Mas é a graça eterna de Cristo que traz essa identidade para nós. Então, a gente vê primeiro essa nossa identidade. E por termos essa identidade em Cristo, é que chegamos no nosso segundo ponto, que é a nossa vocação. A nossa vocação, como diz Pedro, é sacerdócio real, nação santa. Voltando em Êxodo 19, quando Deus fala a Moisés, ele vai usar duas imagens em conjunto. Ele vai falar que Israel era o tesouro peculiar de Deus, mas que Israel também era a nação santa. Essas duas expressões, elas vão caminhar juntas, e é importante que elas caminhem juntas, porque elas se complementam. Pode acontecer de, se alguém enfatizar que ela é apenas o tesouro real de Deus, ela pode cair na impiedade. Eu sou o tesouro real de Deus, então eu não preciso da minha santificação. Eu não preciso passar por um processo de santificação, porque eu já sou um tesouro real. E como tesouro real, eu sou precioso para Deus. Então Ele vai me perdoar de tudo que eu fizer. Se você para só no tesouro peculiar, você pode cair nessa impiedade. Mas ao mesmo tempo, se alguém também enfatiza apenas a santidade, sem lembrar que ela é o tesouro de Deus, ela pode cair no legalismo. Legalismo é quando você faz tudo. Não, eu preciso viver em santidade. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso... se eu pecar, acabou. Não, queridos. Você vai pecar até o final da sua vida. Você vai pecar até Cristo voltar. A gente tem que se esconder, a gente precisa vigiar contra esse pecado. Mas um pecado ou outro é inevitável. E você precisa lembrar que por mais pecador que você seja, por mais podre que a sua mente possa ser, você é um tesouro peculiar de Deus. E Deus sempre, assim como o Pai, na passagem do Filho Pródigo, estará sempre de braços abertos para te receber. O equilíbrio dessas duas imagens, tesouro peculiar e nação santa,
vai proteger o povo desses extremos perigosos. O povo de Deus, ele é, ao mesmo tempo, amado como tesouro, mas também ele é chamado à santidade. Mas existe algo ainda muito mais profundo nessa passagem. O desejo de Deus não era simplesmente fazer os descendentes dos patriarcas crescerem como uma grande nação. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? De ti farei uma grande nação. E aí, em Êxodo, Deus fala para essa grande nação que eles são uma nação santa. O desejo de Deus não era simplesmente fazer os descendentes dos patriarcas, os descendentes de Abraão, crescerem como uma grande nação. Deus queria que eles fossem uma grande nação santa. Queridos, tamanho sem santificação produz apenas um balão vazio, é como se fosse um balão de ar. Ele está grande, mas basta um espinho, basta alguma coisa que perfura esse balão e ele desaparece. Assim são as igrejas inchadas. Existem diversas igrejas que são inchadas, que elas estão cheias de pessoas, elas estão cheias, você olha de fora e fala, meu Deus, que igreja gigante. O problema é que muitas vezes essas igrejas estão vazias por dentro. Elas estão cheias de gente, mas elas estão vazias de santidade. E basta um único espinho, basta uma única rejeição, basta um único toque. E esse balão que parecia tão grandioso pode desaparecer. A expressão, queridos, reino de sacerdotes acrescenta ainda mais profundidade. Os sacerdotes, eles desfrutavam de um relacionamento privilegiado com Deus e representavam o povo diante dele. Assim, reino de sacerdote, quando Deus chama Israel de reino de sacerdote, e agora a igreja é chamada de reino de sacerdotes, é como se eles fossem um tesouro, é como se nós fôssemos um tesouro singular, que pode se apresentar diante de Deus e também ter uma função mediadora entre o Senhor e as nações. Essa ideia, ela vai se conectar ao sacerdócio universal dos crentes. No Novo Testamento, a função sacerdotal, ela não é mais restrita a uma classe, mas ela agora vai ser coletivizada, ela vai ser sublimada no povo de Deus. Antes, no Antigo Testamento, somente o sacerdote, somente os descendentes de Arão é que poderiam se achegar a Deus, se apresentar a Deus como mediador entre Deus e o povo, o Deus e as outras nações. Mas agora, no Novo Testamento, todos nós podemos fazer essa mediação. E todos nós temos que fazer essa mediação. Esse é o nosso chamado. Todo crente tem acesso direto a Deus e também é chamado ao ministério sacerdotal de intercessão e testemunho. O que significa isso? Pregar o Evangelho. O que significa isso? Orar por aqueles que ainda não foram alcançados. O que significa isso? Pregar o Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Essa é o nosso chamado. É para isso que nós nos tornamos cristãos. É para isso que Deus te chamou para ser cristão e não te levou para a glória ainda. É para que você possa anunciar o Evangelho a todos aqueles que necessitam. Israel devia ser santo como Deus é santo. Assim, a igreja também deve refletir o caráter do Senhor diante das nações, sendo luz para elas. Queridos, grave essa frase. As pessoas não serão atraídas para a nossa mensagem
por nossas semelhanças com elas, mas por nosso caráter diferente. Por isso nós somos diferentes, mas nós somos escolhidos. Por isso é que muitas vezes somos rejeitados, porque nós somos diferentes. Só que as pessoas serão atraídas pela nossa mensagem justamente porque nós somos diferentes. Porque nós somos diferentes de tudo que elas podem ver nesse mundo. Lembra da história de Daniel na Babilônia? Daniel, ele decide não se contaminar com as finas iguarias de Deus. Daniel mostra ali que ele era diferente. Daniel, ele acredita que ele pode sofrer perseguição. Daniel, ali e os seus amigos, eles podem sofrer retaliação porque não obedecem o que o rei ordenou a eles. Mas, mesmo assim, ele decide se tornar diferente. Ele decide correr o risco dessa rejeição. Ele decide correr o risco dessa perseguição para que ele possa declarar a mensagem de Deus. E o que Deus faz? Abençoa ele. Depois de um tempo, eles eram os homens mais fortes. Eles eram os homens mais saudáveis dentre aqueles que receberam as finas iguarias do rei. Queridos, Cristo é o nosso rei, o nosso sumo sacerdote. Queridos, Cristo abriu o acesso à presença de Deus e nos fez sacerdócio real dele. Pelo Espírito Santo, nós somos agora capacitados a viver em santidade e a refletir a glória de Deus diante desse mundo. Então nós chegamos ao terceiro ponto da nossa pregação hoje, que é a nossa missão. Nós temos uma identidade. Essa identidade nos mostra qual é o nosso chamado. E agora o nosso chamado vai revelar a nossa missão. A nossa missão é o final do versículo 9 de Pedro capítulo 2. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós recebemos uma identidade em Deus. É para isso que nós somos chamados por essa identidade. É para termos ou completarmos a nossa missão, que é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A identidade e a vocação, elas têm um propósito específico. A missão. Nós fomos chamados das trevas para proclamar a luz. Queridos, a igreja, ela existe para testemunhar o que Cristo fez, para anunciar o evangelho em palavras e atitudes. São as nossas ações, são as nossas palavras que vão anunciar esse evangelho. Essa é a nossa missão. Se você acredita que você foi chamado por Deus para sentar no banco da igreja, domingo após domingo, e não fazer mais nada com isso, e somente ser edificado por isso, você está errado. Você é chamado por Deus para sentar nesse banco, domingo após domingo, para ser edificado, e por conta dessa edificação que você recebe, você leva essa edificação para outros. A identidade e a vocação... É importante lembrar que a eleição e o chamado de Deus não são apenas para a salvação, mas também para o serviço. Todo crente é chamado a dar testemunho jubiloso dos atos salvadores de Deus. Essa era a missão de Israel no Antigo Testamento que eles rejeitaram. Como sacerdócio real, era para Israel no Antigo Testamento ter sido a vitrine de Deus. E é isso que eles rejeitaram lá atrás. Mas essa missão agora ela foi cumprida em Cristo, o verdadeiro Israel. E agora essa missão é confiada à igreja de Cristo. Nós agora devemos ser a vitrine de Deus.
Lembra da história da mulher samaritana, lá em João 4? Essa mulher samaritana vai até o poço e encontra Cristo. E ao encontrar a fonte de água viva que era Cristo, ela corre para a cidade e anuncia a todos daquela cidade que o Messias estava ali. Assim, queridos, também nós, que experimentamos a luz de Cristo, assim nós, que já entendemos quem é a fonte de água viva, assim nós, que já recebemos essa fonte de água viva em nossos corações, somos enviados a proclamar a mensagem do Messias. A missão da igreja, queridos, ela só é possível porque Cristo é a luz verdadeira. E o Espírito Santo nos enche de coragem. Fomos escolhidos não apenas para receber, mas também para servir. Não apenas para herdar, mas também para proclamar. Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que evangelismo é um morto de fome anunciando para um outro morto de fome aonde tem comida. Esse é que deve ser o nosso pensamento. Nós somos mortos de fome que encontramos comida. E se nós, como mortos de fome, encontramos comida, nós queremos também anunciar a outros mortos de fome aonde essa comida está. Se você tem um pouco de pensamento egocêntrico, você vai pensar assim, mas se eu estou morto de fome, vai que essa comida acaba, né? Vou ficar só com ela para mim. Mas essa comida não acaba, queridos. Essa fonte de água, ela nunca se esgota. É a fonte de água viva. Então nós precisamos anunciar essa fonte para pessoas que estão sedentas. Sim. Esse é o antagonismo da vida cristã. Mas Felipe, se eu anunciar essa mensagem, você diz que por eu ser diferente, por eu anunciar essa mensagem de maneira verdadeira, eu posso ser perseguido. Sim. Mas essa é a subversão do Evangelho. Mesmo correndo o risco dessa perseguição, mesmo sofrendo o risco de situações indesejadas na nossa vida, nós mesmo assim seguimos firmes anunciando o Evangelho. Lembra dos apóstolos em Atos? Lembra da palavra que Jesus deu a esses apóstolos? Não fiquem preocupados com o que vocês hão de dizer. O Espírito lidará com isso. O Espírito lhe dará as palavras necessárias para a sua vida. Então, querido, Pedro nos lembra aqui nessa passagem, nesse pequeno versículo, que mesmo dispersos e perseguidos, nós somos um povo que pertence a Deus. Ele nos mostra a nossa identidade, nós somos geração eleita. Ele nos mostra a nossa vocação, nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa. Pedro também vai nos mostrar a nossa missão, proclamar as virtudes de Cristo. Esse chamado não é apenas para Israel no Sinai, mas é para a igreja em todos os tempos. Esse chamado, ele só é possível porque Cristo nos redimiu e o Espírito Santo nos capacita dia após dia. Nós estamos estudando, pelo menos na classe da família, não sei em todas as outras classes já entraram nessa lição, mas nós estamos estudando uma lição que é o Espírito de vida. É uma lição que fala sobre o Espírito Santo. E a gente já entendeu no primeiro e segundo capítulo, na primeira e segunda lição dessa revista, que os dons que o Espírito nos dá, que os dons que nós recebemos após a nossa conversão em Cristo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, esses dons, eles nos servem para a nossa edificação própria. Muitas vezes a gente acha que os dons que nós recebemos é para nos edificar. Não é, queridos. Esse dom não serve para nos edificar.
Esse dom serve para que nós possamos edificar a outros. Esses dons eles servem para que nós possamos edificar a igreja de Cristo. E é lindo quando isso acontece. Porque eu abro mão da minha própria edificação para que eu possa edificar todos vocês. Mas se cada um de vocês abrir mão da sua edificação própria para edificar também a todos os outros, eu vou ser muito mais edificado. Se temos 400 membros na Igreja Presbiteriana Central e cada um desses deixa a sua edificação própria de lado para edificar os outros 399, eu vou ser edificado 399 vezes e não uma só vez. Olha que maravilha. É um milagre da multiplicação. Queridos, então esse chamado não é apenas para Israel no Sinai, ele é um chamado para a igreja hoje. Não viva como se você pertencesse ao mundo, mas viva como um povo exclusivo do Senhor. Viva seguro em Cristo. Viva santo, santificado pelo Espírito. Viva proclamando da graça que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da igreja. Curva sua cabeça. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, dia após dia, Pai, se faz presente em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, para que pudéssemos ser o seu tesouro particular, para que pudéssemos ser o seu sacerdócio real, para que pudéssemos ser a nação santa, para que pudéssemos ser o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Pai, por isso. Mas, Senhor, que nós não paremos aí. Que nós não nos acostumemos, Pai, a sermos chamados de povo seu e guardemos isso para nós mesmos, Deus. Que nós entendemos que nós temos essa identidade. Nós somos o povo do Senhor. Mas assim como nós somos o povo do Senhor, Pai, essa identidade, ela se reflete no nosso chamado de ser nação santa. E esse chamado se reflete na nossa missão, que é proclamar o teu evangelho, que é interceder por aqueles que estão necessitados, é interceder por aqueles que ainda não foram alcançados, Deus. Que nós entendamos a nossa missão nesse mundo. Ó Deus, toque nossos corações, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Nos faz, Pai, pregadores do teu santo evangelho. Que nós não fiquemos escondidos debaixo de missionários, escondidos debaixo de pastores, escondidos debaixo de lideranças. Que cada um dos teus filhos aqui nessa manhã, Pai, sejam anunciadores da tua palavra. É para isso que o Senhor nos chamou. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.